E aí, a semente, tem esse texto também, Lucas 13, 18 a 19, que é após o Evangelho. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido, que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninho com seus olhos. Vamos de pé, entoar, respondendo a essa pela leitura em espírito de liberdade. Nós faremos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água.
E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém. Deixe sentar. Vamos ao desafio do Evangelho de Cristo que nos chegou hoje. O título é Dominadas ou Dominados pelo Ritmo de Deus. Ele ainda trabalhou no sábado e, livre do trabalho, descansou. Nós fizemos várias leituras em Lucas, porque às vezes nós chegamos no culto, por exemplo, e é um recorte a leitura do Evangelho. Mas Jesus ele não fazia pausas no seu trabalho. Então, desde o capítulo 12, ele está trabalhando uma questão que vai também desembocar aqui no capítulo 13. As coisas estão relacionadas, a gente não pode perder isso, porque faz mais sentido a gente ter essas informações todas. No tempo de Jesus, 100% das pessoas que nasciam portando a deficiência, que naquele tempo eles chamavam de cabeça abaixada, mantinham um olhar fixo no chão, incapazes de levantar suas faces para o céu, ou de ver o horizonte, nesse horizonte as realidades terrenas, e eram isoladas da humanidade escolhidas. Então, o primeiro dado que eu trago é que pessoas com deficiência, naquele tempo, todas elas eram excluídas. E elas não tinham como olhar em vários sentidos, né? Não só no sentido metafórico, olhar para o horizonte da realidade que vivem. Só conseguiam olhar para o chão. Quase sempre Jesus demonstra misericórdia na presença de uma mulher. Vocês já perceberam isso? A maioria dos atos de misericórdia de Jesus são na presença de uma mulher. A partir dessa capacidade emocional de Jesus, vem a crítica aos intérpretes restritivos da lei, cuja exegese, ou forma de interpretar o texto, predomina proibir, evitando rever sua interpretação, repensar, mudar de ideia e assim fazer o bem. Logo se percebe que a mulher recuperada para Deus, reintegrada à humanidade original, a cura que contagia toda a gente, é como a semente de mostarda que se transforma num símbolo de acolhida e liberdade, uma árvore para os passarinhos fazerem seus ninhos, não em gaiolas. Então a gente vê como que as leituras que nós fizemos estão conectadas. Como que a liberdade dessa mulher tem a ver com a semente de mostarda, a gente vai ver que tem a ver com a figueira, e tem a ver com outras coisas que Jesus está falando. Ela, essa mulher, está no centro da grande ação transformadora de Jesus, sendo as demais pessoas que estão ali na sinagoga, terreno trabalhado por Jesus. Eu vou afofar a terra em volta dela, da árvore, e pôr bastante adubo. Imaginem uma sinagoga com muitas pessoas, aquela mulher sendo curada, e algumas pessoas indignadas. Jesus então tem um terreno para trabalhar aí. A figueira é tanto a mulher, vítima de um sistema de pensar restritivo, esterilizante, quanto é também as pessoas. A figueira também representa as pessoas que ainda não aderiram ao Evangelho de Jesus Cristo, por ignorância ou por ódio e ganância. E Jesus dará o seu melhor para salvar a sua figueira. Isso ele faz com a mulher, isso ele quer fazer com todas as pessoas. Ele dá o seu melhor, que está na ideia aqui de afofar a terra, cuidar, trabalhar essa terra para ela poder dar uma energia nova para a figueira, para que ela venha dar frutos. Jesus dá o seu melhor para salvar a sua figueira. Árvore e terra são uma unidade comum. Existem juntas, trabalham juntas.
O louvor coletivo confirma que o sentido de comunidade também foi resgatado. Ao final do texto, não só ela está louvando, o povo, toda a gente da sinagoga está feliz, contente com o que Jesus fez. Os ensinamentos que Jesus oferece tratam da necessidade de transformação de consciência, adesão à mensagem de salvação e da coragem de adorar verdadeiramente a Deus sem tirar os pés da realidade cotidiana. Não importando origem, gênero, idade, etc. Não há distinção para Jesus. Se é humano, deve converter sua consciência e iniciar uma nova jornada buscando o reino com alegria. Então, esse é um grande resumo de tudo que nós já colhemos das leituras que fizemos. Jesus está trabalhando desde sempre, mas no capítulo 12 e aqui no 13, que as pessoas devem convergir suas consciências para o reino de Deus, devem se converter para o Evangelho. E é triste um líder religioso que se associa ao sistema opressor. Ele diz: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Quando ele diz isso, ele está se associando a um sistema opressor. Mas é legítimo o que ele diz. Ele é um líder religioso dentro de um sistema que está colocado de religião, e a tradição dele manda seguir as normas dessa forma, e ele não questiona. Nitidamente ele não questiona. Não pode simplesmente acusar esse líder de ser alguém que faz o mal, mas é alguém que está lidando com uma forma de pensar. Ele está ali repetindo alguma coisa. Quem trabalha para ter um mínimo de dignidade sabe que é muito difícil conciliar as exigências do emprego com as necessidades de saúde. Quem consegue marcar uma consulta se o seu trabalho não só te exige muito, mas se você falar assim: ó, eu preciso de marcar uma consulta na semana, e aí quem está acima de você fala: se você marcar, você não vai estar aqui e talvez nem precise voltar. Não são todos os empregos que fazem isso, mas há situações que as pessoas estão sempre em risco de perder seu emprego se elas querem cuidar da sua saúde. E aí, para muitas pessoas, supor agendar uma simples consulta, de fato pode colocar em risco o seu emprego. Então, se a gente pensar numa mulher trabalhadora, dentro desse modelo social, onde as mulheres sofrem mais, iniciar um pedido de ir procurar auxílio de saúde, talvez ainda seja mais difícil. E aí nós podemos pensar na gestante. Uma gestante aqui, eu acompanhei a minha esposa e a gente sabe como, mesmo em bons empregos, com humanização, entre aspas, as pessoas têm muita dificuldade, as mulheres gestantes têm muita dificuldade de garantir um acompanhamento da sua saúde e da saúde da sua criança. Conforme o pensamento judaico da antiguidade, o homem ou a mulher que tivesse uma doença incurável que os impedia de manter uma posição ereta era sinal visível de sua pertença à dimensão da queda, do pecado. Qualquer pessoa que só olha para baixo vive a uma distância tênue da realidade dos animais rastejantes. Os répteis, a capacidade de um réptil olhar para cima é diferente da nossa, que já estamos numa posição ereta. Normalmente eles estão olhando para baixo, ou estão com as suas cabeças no chão, né? Então essa associação ele vai criando um preconceito com as pessoas que nascem com a deficiência de estarem curvadas e com o rosto voltado para o chão. Essa é a relação que na antiguidade eles faziam. Então, você se parece mais com animais rastejantes. Então rebaixavam as pessoas. E aí qualquer pessoa nessa situação era incapaz de se levar em direção ao céu. Com esse senso comum, as mulheres encurvadas tinham sua humanidade limitada e estavam excluídas do contato com a divindade. Então, não só no meio judaico, mas na maioria das religiões no mundo,
As pessoas que, na antiguidade principalmente, hoje talvez um pouco menos, pessoas com deficiência sempre eram excluídas do meio religioso, ou eram colocadas em algum canto. Mas não é só isso. Essa mulher presa a uma doença incurável devia lidar com um sentimento de desamparo, humilhação e com a invisibilidade social e mais, a dor física. Imagina, quem tem reumatismo, conhece alguém que tem reumatismo, alguém que tem dores no corpo. Imagina quem tem dor no corpo há 18 anos, por uma condição, uma deficiência física de nascença, por exemplo, e que gostaria de elevar sua cabeça e não consegue. Então, essa humilhação, esse é o sentimento, essa dor que ela sente. Jesus vê a mulher e a chama mulher, que aqui a gente pode entender como se ele estivesse a chamando pelo seu próprio nome, mulher. Até então, ela estava no espaço reservado às mulheres. Na sinagoga havia espaços divididos para homens e para mulheres. Ou mesmo num campo onde a deformidade dela não fosse tão perceptível. Porque na humilhação, às vezes essas pessoas não querem ser vistas. Quantas pessoas com deficiência não tentam se esconder? Quantas pessoas têm deformações no rosto ou no corpo e não tentam se esconder? Por causa desses olhares pesados que pousam sobre elas. Enquanto Jesus proclama que ela está curada, ao mesmo tempo e no mesmo ritmo, isso é muito importante a gente entender. Enquanto Jesus fala, chama ela, enquanto ela é curada, existe um ritmo. As coisas vão acontecendo como uma música, muito bem tocada, muito bem guiada. Então, quando Jesus está curando essa mulher e a chama pelo nome, esse processo, e ela se coloca em movimento, aceitando que Jesus quer conversar com ela, que tem algo a dizer para ela, esse momento é muito especial. E a gente precisa valorizar isso, tentar captar isso. Que no meio daquilo tudo, daquela opressão toda, daquela divisão toda, Jesus olha para aquela mulher, chama ela e ela, encurvada, ouve a voz dele e se coloca em movimento para ouvir Jesus. Então ela sente esse diálogo com ele e ela levanta o rosto para Jesus. Porque ele falou, você está curada. E ela levanta o rosto. Levantar o rosto, nós vamos encontrar na Bíblia do início ao fim a relação de olhar no rosto uns dos outros, imagem e semelhança. Essa mulher, quando ela olha no rosto de Jesus e ele no rosto dela, isso quer dizer uma coisa importante para a gente, que a gente depois pode trazer melhor. Então, indo aqui para a nossa conclusão. O que Jesus confirma em seu ato salvífico é algo público e notório, e não precisa ser um exegeta para lembrar que, prestem bem atenção nisso porque é muito importante. Ao ler Gênesis 2, Deus completou a sua criação no 7º dia. Todo mundo sabe disso. Não no 6º. Mas a gente ignora. Deus completou a sua criação no 7º dia e não no 6º. Diz lá em Gênesis 2, versículo 2. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. É aqui que Jesus se baseia para falar para o mestre da lei, para o dono lá, o chefe da sinagoga: olha, a sua interpretação está equivocada. Essa ideia de proibir não tem base nem nas escrituras, porque Deus trabalhou até no 7º dia e também descansou no 7º, não foi no 6º. Então essa ideia de que você tem 6 dias para trabalhar e 1 para descansar nas escrituras, ou segundo a lei, a interpretação daquele líder e de muitos outros está equivocada. E como que Jesus fez isso de uma forma tão bonita, tão carinhosa, sem botar o dedo na cara de ninguém? Isso é muito importante.
Então, Gênesis 2 nos ajuda a entender onde é que Jesus buscou a interpretação para ensinar a todos naquele lugar enquanto curava alguém. Porque ele não fez só uma cura, ele estava afofando a terra, adubando, cuidando, com esperança de que Deus deu um tempo a mais para que a gente se converta. Portanto, essa mulher não é mais dominada pelo tempo humano, nem pelas interpretações humanas, e nem dominada pelos homens, por causa do sistema. Agora ela pode viver de acordo com o ritmo de Deus, e é isso que ela faz imediatamente, louvando em gratidão a Deus e com sua comunidade restaurada. Sua comunidade. Ela está na sua comunidade, ela não está mais no canto, ela não está só escondida, agora está na sua comunidade, de cabeça erguida. Então isso tem vários sentidos, não só da questão física, mas da questão espiritual. Ela está ligada comunitariamente a Deus, a sua divindade. Guardar o sábado nunca foi um problema para Jesus. O grande problema reside na interpretação da cura como obra humana e não como obra divina de Deus. Jesus é o intérprete e executor da vontade de Deus, tanto para a transformação das consciências, quanto para realinhar os corpos. E aí vem o nosso hino oficial dizendo: não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Então a teologia de João Dias está viva. João Dias, quando escreve essa letra maravilhosa, ele estava fazendo exatamente isso aqui. Não só a alma não salvar, também o corpo ressuscitar. Por isso, quem realiza a cura da mulher é Deus. Como foi permitido aos discípulos e discípulas em missão, autorizado também a Jesus, que intermedia a cura da mulher, é o poder de Deus que opera o milagre que transborda, afeta e alegra tudo. A gente fala porque de Jesus é Deus poderoso e tal, mas o próprio Cristo fala: não sou eu que opero os milagres. Quem opera é o meu Pai. Quem opera é Deus. Então essa humildade de Jesus também deve ser percebida por nós, para a gente não achar que Jesus é um milagreiro. Jesus é um executor das ordens de Deus, mas ele não é um milagreiro. Jesus, ele aceita que Deus colocou para ele e ponto. Interpretando da forma correta, olhando com compaixão para as pessoas, sendo misericordioso, tendo sentimento. É isso que Jesus faz. Então, ter a capacidade sentimental de Jesus, de misericórdia, é algo que a gente precisa aprender muito, para saber olhar para as pessoas e para saber trazê-las e reintegrar a comunidade. Nós também nos reintegrarmos à nossa comunidade. Então, portanto, irmãs e irmãos, levantemos nossa face ao chamado de Deus por meio de Jesus Cristo, interpretando com misericórdia, pois o reino é lugar de humanidade, face a face. Amém.